Olá, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal Independência ou Morte. A frase que nunca foi dita, mas a frase que ficou marcada na nossa história. Nós comemoramos agora, nos próximos dias, a independência do Brasil. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre independência, não no sentido bom, mas no sentido ruim. Vamos falar, de acordo com o que vimos no vídeo anterior, sobre quando nós falamos sobre os livros de reis, nós sempre pegamos alguma característica do livro para falar algo mais. Nós vamos falar um pouquinho sobre independência. E não a independência boa, mas a independência ruim, como eu falei. Nós vamos falar sobre sermos independentes de Deus. Essa é a ideia original, a rebelião original. Adão e Eva queriam se tornar independentes de Deus. Eles queriam ser líderes sobre si mesmos. Eles queriam governar as suas próprias vidas, não de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com os princípios e valores de Deus, e nem debaixo de uma autoridade divina. Eles queriam viver as suas vidas. Acabaram sendo independentes de Deus e dependentes do pecado. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre a independência de Deus. Quando nós lemos os livros de reis, nós observamos muitos reis ruins, reis totalmente contrários à vontade de Deus, reis que não seguiam regras, valores, princípios, não seguiam as leis de Deus, reis que faziam tudo de acordo com a sua vontade e segundo os seus interesses. Tudo para ser servido, tudo para ficar rico, tudo para ter uma vida boa, usando o próprio povo de Deus, o povo de Deus sofrendo e servindo eles de alguma forma. Deus já tinha falado sobre isso, Moisés já tinha falado sobre isso, e mesmo assim o povo queria os seus reis, queria que alguém governasse sobre a vida deles e não Deus, né? O Deus que tinha abençoado, que Deus tinha cuidado, Deus que tinha protegido eles, trazido eles do Egito até a terra prometida. Agora não, agora eles quiseram ter reis conforme os povos ao seu redor tinham. E aí eles se tornaram, vamos dizer assim, independentes de Deus. Mas essa ideia de independência de Deus é uma ideia muito anterior. Adão e Eva já tiveram essa ideia de se tornar independentes de Deus. E o que acontece quando nós nos tornamos rebeldes ou nos tornamos independentes de Deus? A ideia disso tudo, a Bíblia dá o nome de pecado. É viver em desacordo à vontade de Deus e correr os riscos daquilo que nós estamos vivendo a partir de agora. E isso aconteceu na história de Israel. Aconteceu e nós vemos aqui nos livros de reis a ideia de independência de Deus. Cada um seguindo aquilo que estava no seu coração. A cada um fazendo de acordo com a sua vontade e o seu querer. Agora sujeitos a um líder, a um rei humano. E estavam sujeitos pagando os impostos, vivendo a vida de acordo com isso, servindo, suas filhas sendo dadas em casamentos para esses reis, seus filhos sendo levados às guerras que esses reis faziam. Então tudo isso estava acontecendo de acordo com aquilo que Moisés tinha profetizado sobre o povo quando eles iam querer um rei para si próprio. Então o povo se tornou independente de Deus. As regras não eram mais vividas, os conselhos de Deus também não eram mais vividos, os valores de Deus não faziam mais parte do coração do povo e cada um vivia do seu jeito. E é por isso que aquilo ali foi virando um abismo e o povo começou a viver numa lama de pecado e muito parecido com os povos ao redor, muito idólatra. O povo foi cada vez mais negando a Deus e se tornando independente de Deus. Isso levou o povo ao juízo de Deus, ao cativeiro babilônico. E quando Jesus vem, ele vem para reconciliar o povo consigo mesmo. Nós falamos sobre reconciliação. Quando Jesus veio, ao morrer naquela cruz, e aí nós vamos falar de independência ou morte, mas a morte de Jesus tornou a gente independente do pecado. A morte de Jesus nos reconciliou com Deus. A morte de Jesus nos leva novamente à dependência de Deus, a viver de acordo com princípios e valores, com caráter transformado, com atitudes e mudanças no nosso coração que são segundo a vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, quando Jesus vem, ele faz tudo isso nas nossas vidas, ele nos leva de volta a nos tornar dependentes de Deus. Então, agora que você é dependente de Deus em Cristo Jesus, viva em novidade de vida, viva de acordo com o reino de Deus, viva de acordo com seus princípios e valores, permita que a sua vida seja transformada e não volte novamente a querer se rebelar contra Deus e se tornar independente de Deus. Olha, Jesus falou que mesmo depois de libertos do pecado, se nós voltarmos a pecar, nós voltarmos ao pecado, ou à vida de pecado, ou à vida de rebeldia e de independência, nós vamos ser novamente escravos do pecado. Então, queridos, essa ideia de liberdade de Deus não existe. Ou você
é livre de Deus e escravo do pecado, ou você é liberto do pecado e agora se torna dependente de Deus, dependente do seu amor, da sua boa condução e das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Então é você que escolhe nesse princípio, né? É você que escolhe viver do jeito que você está. Agora que você está debaixo desse conhecimento de Jesus, viva Jesus, viva essa dependência de Deus, viva essa reconciliação com Deus. Não declare diante de Deus independência ou morte, porque não tem essa ou com Deus. Se você se tornar independente de Deus, a morte vem junto. Você se torna separado de Deus por causa do seu pecado. No vocabulário de Deus, na declaração de Deus, não existe independência ou morte. Independência e morte. Mas nós já tem alguém que já morreu por nós. Jesus já morreu por nós para nos tornar independentes do pecado e novamente voltar à dependência de Deus. Escolha esse caminho. Viva Jesus. Viva a novidade de vida. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e parabéns para o nosso país. Parabéns para o Brasil pela sua independência.